idioma original, se vocês forem perceber, o hebraico, por exemplo, o hebraico ele não segue a mesma regra gramatical do português, então não tem ponto e vírgula para começo de conversa, né? São textos em linha reta. Se tem ponto e vírgula... Você fala que é da direita para a esquerda. Porque no Oriente, eles leem... Não, tem duas formas de leitura. Tem da direita para a esquerda e de cima para baixo, no Oriente. Então você imagina o caos que isso é. Eu dei um exemplo esses dias na sala de um... Não é bem anagrama não, eu esqueci o nome já. É um kanji. Aí você tem um kanji lá, né? O japonês ou o chinês, tanto faz. Aquele kanji é uma imagem para representar uma palavra. Se você acrescentar um risquinho, uma besteirinha, ela muda toda a palavra, todo o sentido daquela palavra. Então assim, eu fico analisando aquilo ali, eu falei, meu Deus, que trabalho esse homem tem. E tem gente que ainda ousa criticar o Ferreira de Almeida. Eu falei, faz você melhor. Porque faz você melhor, porque o cara dedicou a vida inteira dele para fazer essa tradução, para a mensagem alcançar milhões de vidas, salvar milhões de vidas. Então assim, houve uma dedicação imensa. Então para ele, a Bíblia com certeza tinha uma relevância enorme. Porque para ele traduzir ele dedicou a vida. Ele deu a vida dele por aquela obra. Para aquela obra alcançasse vidas. Ele não pregou o evangelho a uma viva alma. Mas através da tradução ele ganhou 1 milhão de pessoas. Essa pessoa tem uma mansão no céu? Tem! Tem. Sabe? Porque uma coisa aparentemente tão simples, mas ao mesmo tempo tão complicada. Porque naquela época eles perseguiam por qualquer coisa. Pegava, inclusive uma das versões dele foi queimada, foi jogada dentro do rio. Então assim, todos esses tipos de coisas aconteciam porque traduzia a Bíblia naquela época. Entendeu? Então a gente tem que entender isso também, questão de situação, da época, a ambientação, as adequações que é feita, a regra gramatical, você estava até falando para mim antes aqui, antes de começar a gravar, que houve mudanças em 2009. Antes disso, 1990. Ó, 19 anos depois, 2009, nova reforma na ortografia do português, isso para o mundo todo, né? Muitos países adotaram. Eu acho que alguns países que falam em português ainda não adotaram esse 2009, ainda usam de 1990. Mas são poucos. alguns países africanos. Eu acho africano porque está com dificuldade de encaixar os idiomas nativos. Porque no caso do brasileiro, a gente também tem o Tupi-Guarani incluído dentro do português, tá? Ele está agregado lá. Só que a gente conseguiu jogar porque o Tupi-Guarani, ele surgiu do português. Ele é um idioma tribal, mas toda a regra gramatical do Tupi-Guarani é o português, é a mesma regra. Muita gente não sabe disso. As regras do Tupi-Guarani, de ponto, vírgula, acentuação, é a mesma do português. Porque quem escreveu o Tupi-Guarani, quem criou o idioma escrito, foi um português. Então ele tentou adaptar as regras da língua para aquele idioma. Então quando houvesse mudança no português, automaticamente acontece no Tupi-Guarani também. Então não tem problema o nosso. Já o africano tem, porque no africano eles não seguem a mesma regra, os dialetos, né? Porque são diversos, tem, acho que Angola, são 10 dialetos, só Angola. Então adaptar os 10 dialetos à regra nova é bem complicadinho, não é tão simples não. Falando de Almeida, né? Almeida não é um padre não, é um pai. E outra, quando a gente está falando da mudança aí, recentemente estão querendo também mudar de novo, né, as regras gramaticais, mas para acrescentar coisa que não deve. Prefiro não comentar. Mas que não é relevante agora. Oh my God. Vai prossiga. E aí, Rochinha, nosso caro amigo, né? O que você acha assim, tudo esse bololô que está acontecendo, né? A respeito da palavra de Deus, né? Sobre o passado dela, ainda falando, né? Só mais um pouquinho do passado. O que você acha assim, tipo, todos os acontecimentos até agora, né? Se não fosse cada pessoa histórica, né? Que passou por esse livro e, assim, ajudou a escrever ou fez a história acontecer, né? O que você acha, assim, para o cristão como aprendizado para cada um desses heróis da fé que falam, né? Eu vejo que em todo um propósito, né, dentro dos acontecimentos históricos, dentro de toda a narrativa bíblica, existe a mão de Deus guiando, né? Por mais que sejam gerações diferentes, momentos diferentes da história, você vê que
o cristianismo continuou avançando, continuou crescendo, mesmo apesar das dificuldades, né, das adversidades. Né? Nós tivemos alguém que foi amplamente usado pelo Espírito Santo para moldar a história, principalmente no mundo ocidental, né, que é a sociedade na qual vivemos hoje em dia, durante a Reforma Protestante, né, que foi o nosso querido Martinho Lutero, né, e tantas outras pessoas que foram usadas também, Agostinho de Hipona, entre outras pessoas também que foram grandemente utilizadas para auxiliar na expansão e na propagação do Evangelho. Almeida também teve sua grande relevância. Né? Não tem como dizer que uma pessoa dessa não viveu em prol do reino. Não tem como você dizer e chegar assim, olha, isso aí o que ele fez teve uma baixa significância, foi apenas uma tradução, mas para quem pega esses detalhes, essas minúcias, né, como o nosso irmão aqui relatou, percebe que o buraco é muito mais embaixo, né? A coisa é muito mais complexa do que se pode imaginar. Né? Você imagina, se traduzir textos de uma língua falando já é diferente, imagina você abranger aquilo de forma geral, incluindo os dialetos, as demais línguas que existem, a cultura também, contextos históricos, né, que aconteciam, né, e passar isso para os dias atuais para que as pessoas entendam de forma mais clara e objetiva também. Então tudo isso aí a gente vê o impacto de pessoas que viveram em prol do reino, né, e que o seu resultado se evidencia nos dias atuais, né? Ele mesmo falou. Almeida pode ter pregado para a mesma pessoa, pessoalmente. Não sabemos. Não sabemos, né? Não sabemos, porque a gente não viveu, né? Estava com ele. Mas o resultado do trabalho que ele fez alcançou milhões e milhões de vendas. Ou seja, é algo assim quase incalculável dentro das nossas mentes humanas, né, ilimitadas, de se medir. Então, o peso dessas pessoas, né, teve uma importância muito grande dentro da nossa sociedade. E nós, como cristãos, temos sempre que nos basear principalmente na Bíblia, primeiramente na Bíblia, mas não esquecendo o que foi feito lá atrás, dos acontecimentos, de toda a relevância histórica dentro da sociedade moderna e da sociedade bíblica, dentro dos períodos que aconteceu. Às vezes a pessoa se questiona assim, fala, qual é a relevância que a guerra entre os povos teve para um contexto histórico? Mas você vê que mesmo, por exemplo, Israel, como a gente vê Israel hoje, com a Palestina, o Hamas e tudo mais, a gente vê que tudo isso são consequências de resultados que vieram lá no começo, né? Desde das religiões abraâmicas, né? Então a gente vê esse conflito até hoje entre os muçulmanos, entre os judeus, né? Os cristãos envolvidos nesse meio todo também. E a independência de Israel não é algo passado, não. É algo recente. É algo atual, algo contemporâneo. Foi em 1949, 37, 39. Com a ajuda de um brasileiro, inclusive. Verdade. Eu não me lembro agora o nome. Depois de Alexandre Dumont, uma grande contribuição. Santos Dumont. Santos Dumont. Alexandre Dumont. Alexandre Dumont. Enfim, passando um pouco do passado e presente, a gente está chegando ao fim, né? Literalmente estamos próximos de um fim aí. Não sabemos quando Jesus voltar, mas pelas indicações aí parece que está muito perto. Tá bem pertinho, né? O fim está próximo. Para o Apocalipse. Falando agora a respeito da palavra de Deus no futuro, né? Quando a gente fala assim, palavra de Deus no futuro, a gente remete logo ao Apocalipse. As coisas acontecendo aí já, Um né? apocalipse. Terras, não sei o que mais lá, e hino de Lauriette e Damares, aí bomba nuclear, plutônio explodindo, tudo. Enfim, aí nós temos na palavra de Deus também o futuro. A anunciação referente ao que as últimas coisas, né? O que vai acontecer no fim dos tempos, né? E o que vocês acham assim do Apocalipse? É um livro para dar medo? É um livro que está na Bíblia só para assustar o povo? Ou tem um certo grau de relevância estar Apocalipse dentro da palavra de Deus, né? Bom, eu vou falar uma coisinha antes. A relevância ali no aspecto futuro, primeiro eu vou falar da expectativa
representação futura da Bíblia, né? Pelo andar da carruagem, pelo que a gente vê hoje, tem gente que quer, de certa forma, até modificar a nossa Bíblia, vocês estão sabendo, né? Já não é nenhuma novidade. Tem gente que está querendo adulterar a Bíblia, que eu citei antes. Então, a visão que a gente está tendo da Bíblia é o seguinte: as pessoas estão dizendo que a Bíblia está desatualizada, que ela precisa ser atualizada. Tem gente que falou isso. Eu não vou citar nomes, tem pessoa que citou isso. Aí eu falei assim, meu Deus, eu acho que quem precisa de atualização é ela, né? Porque a Bíblia já tem mais de 2000 anos e nunca precisou de mudança em 2000 anos. E olha que a gente já passou por coisa tensa. Arretada, como diz, Né? E agora a pessoa quer atualizar porque quer se sentir confortável para se converter. Quer conforto? Compra o cortopilo para botar um travesseiro, que esse travesseiro caro lá de ganso, né? Quer conforto? Compra o tênis da vida, 450 conto, conforte aí. Poxa, a Bíblia não tem a intenção de te manter confortável não, irmão. É como o irmão está dizendo aqui da faca de dois gumes, para ser desconfortável mesmo. A faca sempre. Então, a visão de futuro é um pouco até do filme do Eli, o livro de Eli. Eu acho que a visão é um pouco daquilo ali. A Bíblia sendo destruída, sendo caçada em tudo que é lugar, as pessoas querendo, como a Bíblia mesmo diz que isso vai acontecer, né? Vai ter um momento que a gente não vai ter mais acesso a ela no futuro, né? E eu fico imaginando como é que os cristãos vão viver sem a Bíblia. Como eu falei lá no início, né, quando a gente está conversando, como é que as pessoas viveriam sem a Bíblia, né? Se antes com ela já era difícil, imagine sem ela, né? Então assim, eu não vejo um futuro promissor. Eu vejo o Apocalipse literalmente ali realmente, porque eu acho que a Bíblia, ela serve de base para muita coisa na sociedade. Para começar, um sistema de leis. As nossas leis, as nossas leis são baseadas na Bíblia, né? Não matarás, não roubarás, não levantarás falso. Levantar falso é crime federal. Entendeu? Então, assim, tem leis que estão baseadas nisso. A nossa vida social praticamente é a Bíblia. Você não vai pelado para a igreja, não. Você vai vestido. Por quê? Na Bíblia diz que andei vestido. Para o Noé. Para o Noé. Então, assim, tem as regras. Entendeu? Então, assim, falta por parte das pessoas, as pessoas se aprofundarem mais na Bíblia e conhecerem mais de Deus. Essa é a minha visão. Porque quando isso aqui acabar, o irmão ficará na onça. Aí muita gente fica olhando assim, pensando, meu Deus, como é que vai ser o futuro da gente? Nosso futuro, de modo geral, dos cristãos, né? Dos que já estão convertidos. Aí eu falo, gente, isso depende muito de como você vive. Né? Você vive o que você prega? Porque pregar, qualquer um pode fazer, até o diabo faz. O diabo chega e dá uma mensagem da parte de Deus. Hoje tem muito disso dentro da igreja, inclusive, tem que vigiar. Às vezes a mensagem não provém de Deus, mas provém do inimigo, mas enfim. A mensagem está sendo pregada, mas o negócio é a vivência. Será que aquela pessoa está na vivência para ela poder ser salva, né? Então, a mensagem que a gente deixa aqui para amigo finalizar, né? É viver a Bíblia. Porque para ela poder fazer sentido na sua vida, seja ela passado, presente, futuro, não importa, mas para fazer sentido na sua vida, você tem que vivê-la, não só pregar. Chegar lá, eu sou um pregador da palavra de Deus, cobra R$10. Mentira, cobra assim. Ele diz 10 é só gasolina. Já não está vivendo a palavra. Então, Dá assim, de graça o que de graça. Você vê. Mas estou dizendo só como exemplo, tá? Porque às vezes a pessoa está ali muito mais como se fosse uma obrigação, uma função, um cargo. Não está vivendo aquilo ali de fato. Está ali para encher tempo, espaço. Não é essa a função da gente. A nossa função é levar a mensagem de Deus a toda criatura, não importa de que forma. É como dar de graça, que receber de graça. Eu receber a mensagem de graça e vou repassá-la da mesma forma. Né? E viver a Bíblia. Eu acho que viver é o principal. Você quer ser salvo de verdade, é viver a palavra de Deus. Quer que ela tenha sentido na sua vida, a pessoa vai ver que ela tem sentido na sua vida porque você a vive. Não é só porque você prega. Porque tem pessoas, por exemplo, eu cheguei na universidade, as pessoas me reconheceram que eu era cristão, mas não porque eu pregava a Bíblia, mas porque eu me portava como um cristão. Então, por as minhas ações que refletiram para os outros que eu era cristão. E na minha classe tinha outros cristãos. Mas esses as pessoas não identificavam. E é interessante, né? Me lembrou, porque
o seu modo de viver, o seu estilo de vida, pode ser uma pregação aberta, né, para o tipo de pessoas. Eu vi uma frase recentemente dizendo que o seu modo de viver, ou a sua vida, pode ser a única Bíblia que alguém vai ler na vida, né? Ou seja, mesmo que aquela pessoa nunca tenha tido acesso à palavra de Deus, física, né, propriamente dito, nunca tenha lido, mas ela vai observar o seu comportamento, o seu padrão de conduta e vai identificar, ó, ali está verdadeiramente um cristão, ali está um servo de Deus, né? Então é basicamente nesse contexto que quando o Leandro estava falando Ele fez me lembrar, como você não estava. Recentemente eu estava lá no Quarta Jovem, esses dias. Aí eu fui agradecer, né? Aí eu fui agradecer por um momento que a gente passou com os rapazes, só os rapazes, né? A gente em comunhão. Eu falei, rapaz, aquilo ali é viver em comunhão. Não é simplesmente eu estar aqui na igreja, pregar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Eu acho que a comunhão está ali no convívio. E isso se refletiu em uma situação que me chamou a atenção. Na primeira vez que o Marcos é que começou a reunir o grupo, né? Aí a primeira vez que o Marcos marcou foi o futebol. E veio a cajadada de gente falar tudo o contrário, sabe? Aí eu falei, gente, é só um jogo, o pessoal vai só se divertir. Qual é o problema nisso? E nisso ele marcou assim mesmo, que nem sabia, marcou. Marcou com os meninos e foi revoltado. Aí eu falei, é só futebol, não tem um. Só que ele gerou uma coisa diferente e ele nem soube. Ele jogou futebol ali no campo, esse campo tem que aproximar a igreja, e uma pessoa observando a gente, observou as ações, as atitudes que estava jogando, não havia malícia. Não havia gente fazendo maldade durante o jogo. Porque geralmente quando você está jogando futebol, você tem carrinho, e a pessoa já conhece, né? As maldades, peça, roupa, palavras. Os elogios, né? Aí a pessoa sentou e ficou observando vocês jogando. Não falou nada. Ficou observando, e falou, esse povo aqui não é daqui. Esse povo é. Aí eu falei, do céu, ainda falei assim, né? Falei, esse povo é de Deus, é povo do céu. Uns anjos. Aí eu falei assim, ele falou, rapaz, mas eu não imaginei que vocês fizessem isso. A pessoa comentou, estava sentado do meu lado, né? Falou, eu não imaginei que vocês faziam isso. Eu falei, a gente é cidadão comum, uma pessoa comum. A gente faz outras coisas. Não vive só igreja. Né? Aí ele disse, mas eu gostaria de conhecer. Eu não sou evangélico. Eu gostaria de conhecer a igreja. Então vá lá, nos visite, dia tal, hora tal, 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 tal. E ele foi. Eu não sei se ele aceitou Jesus, mas que foi à igreja, ele foi. Por conta de um futebol. Não houve pregação da palavra da minha parte, não houve. Não houve da parte dos meninos, que os meninos não sabiam. Nem as caras estão sabendo agora também. Pode jogar futebol. Então, assim, às vezes uma pequena ação. Até um dos colegas, às vezes, no dia também se machucou. Eles viram a ação imediata para tentar ali contornar a situação, né? Ele falou, normalmente, quando se machuca, eu deixo lá o cara jogado no chão. Ninguém socorre ninguém, não. Né? Ele falou, vocês tiveram uma atitude de energicamente falando todo mundo, não, vamos levar ele, botar. Aí começou aquele desespero, né? Ele falou, isso a gente não vê nos outros, né? Eu vi nos cristãos. Aí ele falou, foi bom eu ver aqui, porque na igreja eu não veria isso. Eu ouviria só a palavra. Aqui eu vejo a ação, eu vejo vocês vivendo o cristianismo, né? Eu não vejo, falo não, eu vejo a ação. Né? E mesmo uma coisa simples. Aí eu falei isso na Quarta Jovem, a pessoa ficou assim olhando, surpresa, principalmente as moças, né? Aí eu falei assim, mas é isso que é viver em comunhão. A gente precisa disso, sabe? Pode parecer uma besteira, mas a comunhão é necessária muitas vezes. Ela às vezes é íntima, a gente fez um momento mais íntimo, né, de comunhão, só fechado, e tem os momentos abertos, como é o caso do futebol, que é aberto, todo mundo vê. Então, assim, quando a gente está nesses momentos mais sociais, podemos dizer assim, as pessoas estão vendo a gente. A gente acha que não estão vendo, mas estão vendo. Né? Então, a gente tem que se portar e se conduzir da melhor forma, porque realmente essa ação que a gente vai fazer é que reflete isso aqui. Né? E que traz sentido o que está aqui também. Porque o próprio Jesus com os demais, com os apóstolos, por exemplo, eles viviam uma vida comum. Tá? Eles trabalhavam, ficavam doentes, entendeu? Então não havia esse negócio assim, isso não pode acontecer. Não, isso pode acontecer.
pessoa ser apedrejada, expulsa de algum lugar, que inclusive está no texto bíblico, que uns deles foram expulsos de um local que ele foi pregar. Então, assim, essas coisas acontecem na vida cotidiana dos cristãos, mas a gente tem que tentar contornar essas situações e continuar seguindo em frente. Então, eu acho que o futuro da gente está aí, no viver da palavra. Pregue, se possível, fale, né? Essa é a frase. A gente vê, né, sobre a importância da palavra de Deus. Dá para se concluir que não tem nada mais justo a dizer que a palavra de Deus, com certeza, ela é algo transformadora. Faz o homem transformar o seu modo de vida. Vivia de uma forma e agora vive de outra forma. E por que ele faz isso? Porque quando a palavra de Deus transforma ele e ele passa a viver uma nova vida, ele pode passar agora a morar com Deus. Ou seja, o passado dele não importa mais, o que ele está vivendo no presente vai fazer com que o futuro dele seja decidido. Né? Então a gente vê que tudo isso daí, o ponto de partida para que tudo isso acontecesse foi a palavra de Deus. Então a gente tem como uma supra-suma importância da palavra de Deus é que ela transforma o seu modo de vida. Olha, que lindo, glória a Deus. Sobre a questão agora, né, como o Leandro já deu a introdução desse tema, a respeito do futuro, como eu falei sobre o livro de Apocalipse, né? O que você acha assim desse livro, né? Sobre o geral, assim. O contexto, né? Eu vejo o livro de Apocalipse, né, a situação toda, que eu planejo a prospecção, né, para o futuro é de esperança, né, mas também dificuldades para a igreja. Né? A gente sabe que Cristo ele retornará triunfante, mas antes disso haverá uma grande tribulação. Né? O mundo todo. Você acredita que a igreja vai ficar na tribulação ou a gente vai antes? Essa linha de pensamento não é uma questão que causa muitas divergências, mas eu sou da linha dos pré-tribulacionistas. Né? É porque, no meu modo de pensar, na minha visão e também na nossa denominação, né, propriamente dita, não haveria motivo para a igreja em se passar pela tribulação, porque nós já estaríamos com Cristo lá. Né? A gente já sofreu demais aqui na Terra. Tá Então, bom. Antes disso passar mais um pouquinho, deixa um pouquinho para depois voltar e reinar com Cristo aqui, para poder demais. Mas enfim, eu vejo como um período de dificuldade, mas também, acima de tudo, de esperança. Né? O livro de Apocalipse ele causa medo e questionamento nas pessoas, né? Até mesmo muitos de nós, quando líamos o livro de Apocalipse quando éramos mais novos, a gente ficava assim, meu Deus, isso tudo aqui, né? E a gente não entendia a linguagem, né? Que escatologia é uma área complicada, né? Mas quando a gente via esse contexto todo, nossa, o anticristo, a besta que saiu do mundo, os 4 cavaleiros e tudo mais, a gente ficava, os cálices da ira de Deus, né? Deus vai acabar com o mundo, vai destruir tudo e tal. E a gente ficava falando, meu Deus, o mundo vai se acabar. Mas a mensagem final é de vitória e herança do reino de Deus com Cristo. Né? Nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo a partir do momento que nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. E é essa a mensagem, é esse o contexto principal por trás do livro de Apocalipse. É um livro que fala sobre momentos distintos também da igreja, também, né, como é referenciado lá nas 7 cartas para as igrejas de Laodiceia, igreja da Ásia Menor. Ásia Menor, exatamente, que hoje é a Turquia, fica localizado na Turquia, né, mas é apenas uma ilustração para retratar diferentes momentos e fases da igreja. Então, a igreja passou por vários processos, né? E futuramente a gente pode dizer que o mundo não está preparado para essa incrível mudança repentina, né? A igreja desaparecer. Se com a igreja aqui na Terra já vivemos momentos complicados, né? Porque a igreja é uma das que ainda retém o Espírito Santo aqui na Terra, como de Cristo. E quando o Espírito Santo for, de certa forma, retirado, como é que vai ficar essa situação toda aqui? O caos que vai virar, né? Então, eu recomendo que quem ainda não se decidiu ou ainda não se voltou para Cristo, não queira testar para ficar durante esse período não, porque vai ser barra, vai ser dureza, né?
Mas a mensagem final é de esperança. Acima de tudo, de esperança. Porque Cristo ele volta triunfante. Cristo ele é vencedor acima do diabo. Ele vai pisar a cabeça da serpente. E nós estaremos lá reinando eternamente com ele na glória. Né? Então, a igreja em si, ela precisa se voltar para Cristo. Ela precisa ter a consciência de que em qualquer momento nós estamos a par desses acontecimentos, né? Os sinais aí estão se evidenciando, né? Guerras no leste da Europa, guerras no Oriente Médio, né? Guerras talvez ali no quintal de casa também, por causa da Guiana e da Venezuela, né? Que eles estão querendo também, brigar ali, exatamente, né? Tá no quintal de casa, no território, nosso território. Nossos vizinhos aqui, né? Nossos irmãos. Então, assim, os sinais estão aí, estão sendo evidenciados. A Bíblia fala de guerras, rumores de guerras, né? Pestes, né? Nós tivemos recentemente, passamos pela pandemia, nós tivemos fome, a fome que é um problema que assola o mundo todo, né? Infelizmente. Mas são direcionamentos que Deus dá para a nossa vida, para nos voltarmos, que a qualquer hora Ele está às portas, para nos evidenciar que Ele está às portas e que em breve Cristo voltará, para buscar aqueles que realmente viveram para Ele, para aqueles que se voltaram para Ele, né? E para quem ficar, resta passar por esses perrengues, né? Infelizmente, mas será um período difícil. A Bíblia diz que serão 3 anos de paz, 3 anos e meio de paz e outros de tribulação. Então, não quero estar aqui para evidenciar esses acontecimentos. Prefiro estar com Cristo na glória, né? Então, tenha esperança, se volte para Deus, né? Creia que Ele é galardoador e é o único salvador de sua vida, né? E acima de tudo, viva a palavra. Viva a palavra, porque ela é o nosso manual infalível, inerrante e permanece sendo nosso guia para alcançarmos. É aquilo, né? Prefira tomar o cálice, o sangue do Cordeiro, do que o cálice da ira de Deus. E para quem não sabe o que vai acontecer, né? A palavra de Deus em Mateus 24, versículo do 37 em diante, Jesus deixa bem claro que o que vai acontecer realmente. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Então, a gente tem aí a Bíblia anunciando que o Filho do Homem vai vir um piscar de olhos, assim como foi em Noé, ninguém estava ligando. Esse é um dos sinais mais claros, né? Quando a palavra de Deus diz que o amor de muitos vai se esfriar, quando a palavra de Deus diz que ninguém vai estar ligando para esse momento, vivendo rotineiramente, trabalhando, voltando para casa, acordando no outro dia, fazendo o mesmo processo sempre. E afinal, qual é o que nos difere, que vai nos diferenciar, na verdade? Que Cristo, quando descer, ele vai olhar para ele e vai dizer: esse daqui vem. Que realmente vai fazer com que, né? Porque, tipo, a gente vai viver como as pessoas, assim, que estão afastadas vivem, de forma rotineira. E Cristo chegar aqui, e como a palavra de Deus diz, como no dia de Noé, isso vai acontecer da mesma forma com a vinda do Filho do Homem. O que vocês acham, assim, o que vai nos diferenciar quando Jesus voltar? Pode falar. Bom, do meu ponto de vista, o grande diferencial é que nos dias de Noé as pessoas não davam ouvidos, né? Ao que Noé dizia: pronto, vai vir uma grande chuva, toda a terra será inundada. Da mesma forma, né? Como a verdadeira igreja, ela proclama: Jesus está voltando, Cristo está chegando, em breve vai vir buscar a sua igreja. Mas o grande diferencial é que Cristo vem nos buscar para nos salvar. Naquela época, Cristo veio para dar uma espécie de reset na humanidade, né? Só escapou Noé, os animais que estavam com ele e a família dele, né? Mas dessa Cristo veio para buscar essa igreja e arrebatar para si, né? E estarmos junto com ele lá na glória. Então, a igreja, ela vem proclamando, né? A verdadeira igreja, não falo qualquer igreja, porque algumas parece que perderam o sentido a essência, né?
e não se atentam mais para essa questão, né? Vivem as suas vidas de qualquer forma, de maneira avulsa, né? E para mim esse é o grande ponto, né? Cristo vem para nos salvar. Cristo ele vem para nos resgatar, nos tirar desse mundo perverso que é dominado pelas ações do maligno, que é dominado pela corruptibilidade, que é dominado pelo sistema que vai contra os princípios da palavra de Deus, né? E da mesma forma como na época de Noé, a sociedade caminha para os seus próprios prazeres, né? O hedonismo é muito forte, cada vez nós vivemos uma sociedade mais hedonista, que busca o seu prazer acima de qualquer coisa, né? E quando Cristo voltar, essas pessoas vão ter aquele choque de realidade, ou seja, ou elas mudam de vez, ou elas tentam viver uma vida para Cristo, ou elas se afundam de uma vez por todas, né? Como se diz, quem for sujo, suje-se mais. Quem for limpo, limpe-se mais. Então, as pessoas vão sentir isso. Vai ter até um filme que retrata, né? E eu acredito que é uma imagem muito realista, que é o que pode acontecer, né? Após a vida de Cristo, que é o Deixados para Trás. A trilogia, inclusive. Trilogia, né? E retrata muito bem, né? Eu acredito que é um cenário muito possível de acontecer caso a volta de Cristo esteja iminente, né? Após a volta de Cristo. Então, eu recomendo, né? Para quem quiser assistir esse filme, muito bom. E serve também de edificação para a igreja. Então, o impacto é grande. O mundo muitas vezes não está preparado. Embora a igreja esteja sempre alertando, Cristo voltará, breve ele vem e tal, mas o mundo ele está fazendo como nos tempos antigos, né? Está fazendo aquele ouvido de mercador, né? Não se atentando para os sinais, e até mesmo dentro da igreja as pessoas não têm se atentado mais para os sinais e têm esquecido desse ponto, né? Tem endurecido o seu coração por algum Tem vivido motivo. do seu jeito. E qual é o impacto da palavra de Deus nesse meio todo? O impacto da palavra de Deus, o impacto da palavra é o poder de transformação que ela pode causar dentro da vida do ser humano, né? Daquele que recebe. Daquele que a recebe de maneira espontânea, né? Porque a própria tem a lei da semeadura, né? A semente que foi jogada dentro de um terreno espinhoso, ela tentou crescer, mas os espinhos sufocaram, né? Dentro das rochas, né? Não é uma referência. Ou seja, Não é uma referência. o ambiente que você se encontra também Propicia, né, esse tipo de situação, mas também vai muito de como você recebe a palavra de Deus. Se você recebe a palavra de bom grado, ela tem poder e ela é eficaz para poder transformar o seu modo de vida, né? Porque a palavra, ela liberta, né? Conheceis a verdade vos libertará. Então, existe todo esse processo, todo esse modus operandi dentro da vida do ser humano que precisa dessa introdução da mensagem da palavra de Deus na sua vida, e cabe a ele, se ele quer viver realmente a palavra, se ele quer realmente seguir os princípios, porque a luta entre a carne e o espírito vai estar sempre ali, sempre evidente, sempre latente no seu corpo, né? Enquanto nós tivermos essa presença física aqui neste plano, nós estaremos sempre vulneráveis a essa situação. Mas o Espírito fala, né? Nesse plano, Mas é uma forma que eu gosto de encontrar, porque nós não fomos feitos para viver eternamente aqui, nós fomos feitos para a eternidade. Ou uma eternidade com Cristo, ou sem Ele, né? Que é o próprio inferno, né? Não existe inferno pior do que a ausência de Deus, do que você acreditar que Deus, de certa forma, te deixou. Não porque Ele quis, porque Ele propicia todos os meios possíveis, mas por sua própria escolha. Então, haverá muito arrependimento, muitos questionamentos, mas também haverá grande gozo, paz e libertação para aqueles que realmente aceitam e buscam entender e aplicar a palavra de Deus nas suas vidas. Eu estava assistindo uma animação, a animação até está sem fala, eu não lembro agora o nome da animação,
Essa animação tá assim, tem um homem de Deus, ele chega no céu e chega um mendigo, ambos morreram, né? E quando chega na presença de Deus, Deus diz para o mendigo passar a porta e entrar. Ele disse para que o pregador, o mensageiro de Deus, fosse embora, fosse para o inferno. Aí o pregador fez um sinal assim, por quê? Né? A única mensagem que tinha lá era de Deus. Né? Aí ele disse, simples, porque você pregou e não viveu. Ele não pregou, mas viveu. Ele entra. Quer dizer que aquela pessoa, mesmo mendiga lá, ela ainda tentava viver uma vida cristã. Nunca pregou para ninguém, mas ela tentava viver aquela vida. Né? A pregação nela não funcionaria porque exatamente ela é uma pessoa que não é ouvida. Você vê um mendigo na rua, pedir esmola, as pessoas ignoram. Então, se ele fosse pregar, ia ser vazio a pregação, não ia ter sentido. Mas se ele conseguisse vivê-la, aquela mensagem, seria salvo. Então, ele focou nisso e tentou viver Cristo, sem ter nada. E ele assim mesmo ainda tentou, persistiu e conseguiu a salvação. Aquele que pregava, não vivia o que ele pregava e perdeu a salvação. Olha o que diz em Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Porque essa é a realidade. Então é isso. Esse foi o nosso podcast piloto. Quero agradecer primeiramente ao nosso ilustre convidado, ao nosso irmão Marcos Rocha, ao nosso comentarista Leandrão, a nossa equipe técnica aí, o multidão de gente, né? Para nos ajudar a gravar esse vídeo, né? 2 que valem por 1000. E eu quero agradecer a todos os que assistiram a gente, né? A passar esse tempinho com a gente. Muito obrigado pela sua presença, sua participação, seu like, seja o que for. É muito importante que você esteja aí compartilhando e divulgando isso com quem você conhecer, tá certo? Quem precisa ouvir essa palavra. Muito obrigado, fique com Deus e a paz do Senhor. E a paz do Senhor. Como vocês sabem, né? Não estamos mais podendo no monte. Mas estamos podendo em Santarém. E estamos aqui com o nosso piloto, né? Nosso programa piloto, com a participação ilustre do nosso irmão Leandro Luz. Vai ser o Leandro Luz. Paz do Senhor. E o nosso irmão Marcos Rocha. Vai ser o Marcos Rocha. Na paz de vocês? Na paz do Senhor, irmão. Depois de uma dessa, o irmão que quer o raciocínio. Aguarde, por favor. Enquanto isso, na sala de justiça. Supera aquele outro bastante. Notos e acende os botões. Tectônica esse movimento. O quê? Aula de geografia. Ciência. Geografia, de ciência. Nucleares feitas de tudo. Aula de ciência. Olha, já é Vulnerável como um peixe no sol. Vai estar mais triste. Gemer e chorar. Now the world